Hoje faremos um breve passeio pelo sistema de numeração criado por antigas civilizações e que contribuíram bastante para o nosso atual sistema, chamado sistema decimal. O sistema decimal, que é uma forma de organizar em grupamentos de 10 esses algarismos que vão de 0 a 9. Através deles conseguimos escrever qualquer número, obedecendo sempre às ordens. Como podemos ver, as unidades, as dezenas, as centenas e assim por diante. Esse é o sistema de numeração que usamos hoje e que provavelmente surgiu na Índia, algum tempo depois de 800 depois de Cristo. Sua divulgação na Europa aconteceu por volta de 825 depois de Cristo, pelos escritos do matemático persa conhecido por Mohammed ben al-Khwarizmi. Acreditamos que o termo que usamos para os símbolos de 0 a 9 é uma homenagem a esse matemático. Você pode notar que a pronúncia da palavra al-Khwarizmi se parece bastante com a palavra algarismo. Mas o sistema de numeração decimal não foi a única forma de contagem que a humanidade conheceu. Segundo historiadores, existem registros de contagem em cavernas habitadas pelo homem, datadas a cerca de 30 mil anos antes de Cristo. Isso nos faz pensar que o surgimento dos números aconteceu por causa do senso numérico, que é uma capacidade natural presente nos seres humanos e até em alguns animais. Esse senso numérico nos permite contar rapidamente pequenos agrupamentos de coisas. Vamos fazer um teste. Olhe bem. As figuras fazem contagem. Em qual delas, A ou B, há exatamente 5 bolinhas? Pronto? Vamos dar uma conferida? Pois é. Se você escolheu a figura A, você acertou. E deve estar pensando assim, né? Pô, muito fácil. Então vamos fazer um segundo teste. Olhe rapidamente para as duas figuras e diga em qual há exatamente 15 bolinhas. Você percebeu como ficou mais difícil? Também percebeu que quando aumentamos a quantidade, surge a necessidade de contar? Então vamos dar uma conferida no resultado. Pois é, se você escolheu de baixo, você acertou. Mas você percebeu como ficou mais difícil. Imagine só, num estádio de futebol lotado, te colocasse no círculo central e falasse assim, ó, conte quantas pessoas tem aqui dentro desse estádio nesse momento, numa final de campeonato. Seria impossível, né? Porque quanto mais objetos você tem para contar, mais difícil vai ficar, né? Por isso que quando a gente tinha 5, você conseguiu contar rapidamente. Quando nós aumentamos para 15, se tornou um pouco mais difícil, né? Agora vamos conhecer um pouco a forma como outras civilizações lidavam com seus números. Vamos falar sobre 3 delas: os egípcios, os romanos e os mesopotâmios, tá? Bom, vou começar pelos egípcios. A civilização egípcia existe há cerca de 5.500 anos e desenvolveu-se à margem do rio Nilo. Observe como eram os escritos desse povo egípcio antigo. Bom, dê uma olhada nessa tabela e você percebe o seguinte, ó, eram representados por figuras simples, que poderiam ser desenhadas à mão, tá? O graveto, que representava 1. Você tem o calcanhar, que muitos chamam até de ferradura, que representa o 10. Você tem a cordinha enrolada, que representa o 100. Você tem uma florzinha, que é a flor de lótus, que representa 1000. Você tem um dedo inclinado, que representa 10.000. Você percebe que você tem um girino, que seria o filhote de sapo, que representa 100. E você tem um homem ajoelhado com os braços para o ar, que representa 1.000.000, que alguns chamam até de número do faraó. Bom, vamos pegar uns exemplos aqui criados ao lado, e você percebe o seguinte, que esse sistema era um sistema aditivo, ou seja, ele era formado por soma. Além disso, não era posicional, quer dizer,
podiam escrever os símbolos de qualquer ordem, de trás para frente, frente para trás. O que importava era a soma desses símbolos. Veja alguns números, conforme você está vendo aí ao lado. Ó, 30, que é formado pelo 30 mais 2, a gente chama isso até de decomposição, né? Bom, eu posso escrever 30, que é formado por 3 calcanhares mais o 2, ou eu poderia colocar 2 e colocar o 30 depois. E também poderia embaralhar tudo, já que esse sistema não é posicional. 785 é formado pelo 700 mais 80 mais 5, a decomposição do número. Você poderia desenhar ele dessas duas formas que você está vendo, ou outra, desde que a quantidade das figuras seja sempre a mesma. O que importa, mais uma vez, é o somatório dessas figuras. Resumindo, esse sistema era decimal. Olha o nome, parecido com o nosso, agrupado de 10 em 10. Ele era aditivo, pois para saber o número bastava somar seus símbolos. Ele era não posicional, já que a ordem dos símbolos não era importante para o seu valor. Bom, vamos passar para um outro sistema agora, o sistema romano. O Império Romano ocupou a região que hoje pertence a países como Portugal, Espanha, França, Itália e uma parte da Inglaterra. Os romanos usavam letras para representar seus números, e sua influência foi tão grande que até hoje usamos em relógios, na numeração de capítulos de livro, em datas e em outras situações. Observe a escrita desses romanos, como era, né? E a gente ainda usa até hoje. O I, que representava 1, você tem o número 5, que era representado pela letrinha V, você tem o X, que representa o número 10, você tem o L, que representa o 50, você tem a letra C, que representa o 100, você tem a letra D, que representa o 500, você tem a letra M, que representa o 1000. Vamos ver algumas regras para a gente poder escrever um número em romano. Observa aí, olha só. Se você observar aqui, você vai ver que os romanos eles tinham umas regrinhas, né, para isso. Primeira regra, o número 1, que era representado pela letra I, o X, que era o 10, e o M, eles só podem ser repetidos por 3 vezes. Dê uma olhada no exemplo. Você tem o número 3, que é representado por 3 letras I. Você tem o número X, que é representado por 3. O número 30, que é representado por 3x. Você tem o segundo exemplo, onde você encontra o número 11 representado. Olha o que vem dizendo, ó. Quando o símbolo de valor maior vem antes do valor menor, soma-se os seus valores. Deu observado, ó. Quando eu pego o X e o I, você percebe que o maior vem antes, então eu tenho que somar, que você vai resultar em 11. Terceiro exemplo. No terceiro exemplo você encontra o número 9. Bom, o que eu digo sobre o número 9? Quando o símbolo de menor valor vem antes daquele que é maior, a gente faz uma subtração. Perceba, olha só, a letrinha I na frente do X, eu vou tirar o número 1 daquele número que é o 10. Consequentemente, eu vou encontrar o número 9. A quarta regra. Ao colocar um traço sobre o símbolo, seu valor é multiplicado por 1000. Detalhe, isso só pode acontecer do número 4000 para frente. Legal? Bom, vamos dar uma olhada em alguns exemplos que eu coloquei aqui, já coloridinhos, para você poder entender melhor o que eu estava falando antes. Bom, olha o número 4, que é representado pelo número 5 menos o I, que está em vermelhinho. Você percebe o número 18, que é representado pelo 10, que é o X. Depois o V, que é o 5. E por último você tem o número 3, que somando isso tudo você vai encontrar 18. Você tem o número 289, que é representado por duas letras C, que quer dizer 200. Eu represento depois uma letra L, que é o 50. Depois você dá uma observada aí que eu coloquei XXX, que representa 30. Depois eu coloquei o número 9, que é representado pelo I e pelo X. Quando você soma isso tudo, você vai encontrar o 289. Bom, um número muito importante para eles era o número 3.999. Por quê? Era o último número nessa escala que não tinha aquele tracinho em cima, tá? Deu observado, ó, MMM, 3000, CM, que representa, ó, 100, que eu estou tirando de quem? De 1000, que é o 900. Bom, depois eu vou representar o 90 pelo vermelhinho,
que é o XC, ou seja, estou tirando 10 de 100. E por último, eu vou representar o número 9, que eu estou tirando 1 de X. Bom, para te dar um exemplo prático, eu coloquei logo o número 4041. Você percebe que eu coloquei o número 4, escrito correto normalmente aqui, e você percebe que eu coloquei um tracinho em cima. Quer dizer que eu estou multiplicando ele por 1000. Depois eu coloquei o número que representa o 40, que seria o quê? O 50 menos 10, representado em vermelho. E a seguir, você vê o número 1. Somando isso tudo, eu vou encontrar 4041. Legal? Bom, uma desvantagem desse sistema é que a dificuldade que existe para a gente realizar cálculos, realizar contas. Tem até uma história que conta que dificilmente você vai encontrar na história um matemático romano. Existiram, mas você vai perceber que eles não são muito citados na história da matemática, tá? Deve ser por isso, né? Sistema mesopotâmio. A Mesopotâmia, hoje o Iraque, localizado entre os rios Eufrates e Tigre, sempre foi de grande importância histórica para o mundo. Bom, dê uma olhada na tabela do sistema de numeração dos mesopotâmios e observe o seguinte: inicialmente o sistema mesopotâmio lembra o dos egípcios, mas a diferença pode ser vista a partir do número 60. Observa só. Bom, outra coisa legal é que você vai perceber que ele é formado só por dois símbolos. O Vzinho em pé, que eu representei pela letra Y, e você tem também o Vzinho deitado. Bom, de acordo com a posição que ele tiver escrito, ele vai representar um valor diferente. Legal? Bom, esse sistema, apesar de não ser de fácil utilização, ele tem grande importância até os dias de hoje. Sua base, chamada 60, diferente da nossa, que é a base 10, é utilizada nas horas, que são formadas por 60 minutos, que por sua vez são formados por 60 segundos. Além disso, o ano tem 360 dias, que está relacionado com o movimento dos astros, e é múltiplo de 60. A escrita era cuneiforme, conforme você vê ao lado, produzida com o auxílio de um objeto em forma de cunha, uma espécie de um espetinho, em argila, e só foi possível conhecê-la pelas placas encontradas em escavações arqueológicas. Dê uma olhada na placa, que a gente chama de escrita cuneiforme. Bom, exemplos de números em Mesopotâmia. A análise dessas placas possibilitou decifrar o sistema de numeração mesopotâmico. Então eles encontraram alguns símbolos. Esses símbolos, como eu repito, ó, Vzinho em pé, e você encontra também o Vzinho deitado. Olha só, Vzinho em pé representa o número 1. Vzinho deitado representa o número 10. Aqui percebemos uma grande semelhança desse sistema com o sistema egípcio. Então, dê uma olhada. Se eu repetir o Vzinho 3 vezes em pé, eu tenho o número 3. Se eu repetir o Vzinho deitado 4 vezes, eu tenho o número 40. Só que eu só conseguiria repetir esses números até 9 vezes. Bom, dê uma olhada nos exemplos agora um pouco diferentes. Se a quantidade fosse maior que 60, eles utilizavam o símbolo V, mais afastado dos outros símbolos, e somavam seus valores. Olha como ficava. Você tem o Vzinho lá na frente com espaço no meio, observa o espaço no meio, e depois eu tenho 3 Vzinhos em pés. Olha só, cada Vzinho até esse momento representava o número 1, mas quando ele tem esse Vzinho lá na frente separado, ele representa o número 60. Então eu tenho que fazer o quê? Pegar o 60 e somar com 3. Consequência disso, eu encontro o número 63. Bom, outro exemplo. Eu quero formar o número 82 em Mesopotâmia. Eu tenho que colocar o número 60, depois eu tenho que adicionar o 20 para fazer 80, né? E por último eu vou colocar o número 2. Então o número 2 ficava representado conforme você está vendo aí. Legal? Bom, meus amigos, aqui termina esse nosso encontro, onde você conheceu outros sistemas de numeração de antigas civilizações e viu a importância e a influência que eles têm para o nosso sistema, o sistema decimal. Fique ligado e assista nossos próximos vídeos. Até mais!